Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Como eu tinha prometido no último vídeo que eu gravei, o vídeo da opinião da Madame Bovary, eu vou voltar aqui à minha rúbrica Li Escolhi. Portanto, eu vou selecionar 3 livros, vou ler o começo de cada um destes livros, que geralmente é o primeiro capítulo, e depois vou decidir-me por um deles. E depois dou seguimento a essa leitura e, eventualmente, trago aqui a opinião para o canal. O que é que eu decidi? Ora, muito bem, como nós já estamos em 2026, eu decidi começar com o pé direito e escolher um livro que estivesse na lista dos livros para 2026. Na verdade, selecionei 3, não é? Para cumprir, então, aqui os requisitos da rúbrica. E já passo a mostrar, então, quais são. Eu escolhi o Cidadela, do Antoine de Saint-Exupéry. Escolhi o Niqueche, da Paulina Chiziane. E escolhi O Moinho à Beira do Floss, da George Eliot. Então, vamos começar. Eu, se calhar, vou começar aqui com o Niqueche. E sim, portanto, vou agora ler o primeiro capítulo, que acho que é relativamente curtinho. Portanto, o livro começa na página 9, com alguns diálogos, e o primeiro capítulo termina na página 17. Vamos lá então. Niqueche. Muito bem. Já terminei aqui o primeiro capítulo do livro da Paulina Chiziane, Niqueche, uma história de poligamia, e o livro começa da seguinte forma. Portanto, nós temos uma mulher, que eu acredito que se chama Niqueche, e aqui no início ela ouve um grande estrondo e vem dizer qualquer coisa de vidro. Ela presume logo que alguma coisa aconteceu com um carro ali na vizinhança e percebe-se que o filho, o Betinho, o caçula, o mais novo, partiu o vidro de um carro de um ricaço lá da zona. E ela começa a questionar-se acerca da ausência do marido, que é comandante lá de um posto de polícia em Maputo. E começa, no fundo, a queixar-se da ausência do marido no lar conjugal. Portanto, ela já está casada há 20 anos e desses 20 anos queixa-se que teve apenas 2 de felicidade plena. A partir daí o marido começou a desligar-se e então, desde que teve uma promoção, ela sente que no fundo o perdeu. E cá está. Não sei como é que esta história vai evoluir. Há aqui já uma série de indagações, nós temos acesso direto quase à mente da personagem e no fundo ela queixa-se então da ausência do marido, apesar dela ser a esposa ideal, digamos assim. E vamos então, se calhar, aqui à próxima. Eu gostei bastante também. Vamos agora, se calhar, aqui à próxima opção e seleciono então O Moinho à Beira do Floss, da George Eliot. Vamos lá. Já terminei. Bem mais curtinho aqui que o primeiro capítulo do livro anterior. Este capítulo tem apenas 2 páginas. Já me tinha habituado a isso no Middlemarch. Os capítulos da George Eliot são de facto muito pequeninos. E aqui nós temos a descrição do Floss, que é um rio que corre então para o mar, e precisamente do moinho. Portanto, nós temos aqui no fundo uma descrição, olhem, basicamente aqui da própria imagem da capa, possivelmente, e o cenário, que eu acredito
que será depois usado para a história aqui do livro, como é lógico. E no final do capítulo é revelado pela personagem que aquela descrição não passava de um sonho que ela estava a ter de um acontecimento de há largos anos. E depois, acredito que depois ela vá, nas páginas seguintes, discorrer um bocadinho sobre o que de facto se passou naquela paisagem. Portanto, era um rio, o Floss é um rio, mais uma vez, que corre para, possivelmente, uma fictícia cidade chamada Saint Og, e ela vê ao longe uma miúda de gorro de castor e um cãozinho, e ela encontra-se sobre a ponte. Não sei o que é que vai ser descrito, mas gostei. Descrições fabulosas. A George Eliot descreve maravilhosamente. É assim uma coisa soberba. E agora, se calhar, vou então ao Cidadela, do Antoine Saint-Exupéry, que eu acho que de todos é aquele que tem possivelmente o maior capítulo. Deixem cá ver. Aproveito também para dizer que esta edição do Cidadela, do Antoine Saint-Exupéry, foi traduzida ou melhor, tem tradução do Rui Belo. Está bem? Foi o poeta Rui Belo que fez a tradução e também o prefácio desta edição. Vou saltar aqui o prefácio e vamos ler aqui o primeiro capítulo, que eu acho que é relativamente curto. Sim, portanto o livro começa na página 21 e o primeiro capítulo termina na página 29. Vamos lá então. E cá está. Terminei o primeiro capítulo do Cidadela, que é uma obra póstuma, como eu depois disse no vídeo dos 12 para 2026. E ele é um romance imenso. Portanto, este é um livro imenso, de 650 páginas, aproximadamente. E agora percebo, quando dizia aqui que é narrado na primeira pessoa por um rei de um território onde o deserto se perde de vista, esta é uma conversa consigo mesmo e com o divino sobre a humanidade, sobre a vida, sobre o amor e a busca do sublime. De facto, pelo primeiro capítulo já se depreende que é de facto isso. No fundo, nós temos aqui um monólogo, quase, deste rei que fala para o filho. Mas o livro em si acho que é narrado em primeira pessoa, se não estou em erro. Eu acho que sim. Deixem-me confirmar. Peço desculpa, lá está, às vezes uma pessoa presta atenção a umas coisas. Sim, houve uma altura na minha mocidade em que senti piedade pelos mendigos e pelas suas úlceras. Sim, portanto, o livro é na primeira pessoa e temos este jovem, talvez, a ouvir os conselhos deste seu pai, rei. E a linguagem fez-me lembrar muito a linguagem bíblica. Portanto, será um livro exigente, não é de todo um romance convencional com uma história convencional, digamos assim, mas fiquei bastante curioso também. Portanto, 3 propostas completamente diferentes, estas aqui que eu selecionei, e agora tenho que me decidir por uma delas. E eu, se calhar, eu gostei bastante do Moinho à Beira do Floss, mas sinto que não queria ir já para um livro novamente do século XIX, portanto vou deixá-lo para mais tarde, durante o ano, mas vou lê-lo, com certeza, portanto eu escolhi-o para 2026, portanto há de ser lido, mas agora fico-me entre estes dois. Eu acho que se calhar quero arrancar o ano com uma leitura mais acessível e o livro da Paulina Chiziane transmitiu-me isso. Sem desmerecer aqui o que li, que realmente gostei, portanto eu vou escolher o Niquetes, uma história de poligamia, mas fiquei de olho aqui no Cidadela e gostava de o ler, se calhar, a curto prazo. Mas sim, intimida um pouco aqui a dimensão do livro em si, tendo em conta que não é de todo um romance convencional. Portanto, está escolhido. Vou escolher aqui o livro Niquetes,
Uma História de Poligamia, da Paulina Chiziane, Prémio Camões de 2021, uma edição belíssima da Caminho. E conto em breve também trazer então a opinião deste livro. Muito obrigado então por estarem desse lado. Muito obrigado pelos comentários que vocês deixaram nos últimos vídeos. Realmente fico mesmo muito feliz, enche-me o coração as vossas palavras. Mais uma vez, desejo a todos um bom ano. Deixem-me sugestões de vídeos que vocês gostavam ou gostassem de ver aqui no canal, melhor dizendo. Eu talvez depois traga novamente aqueles vídeos que eu fazia a reagir a determinados vídeos, normalmente vídeos do Manguela, aquele programa que ele tinha na RTP, que eu não sei sequer se ainda está no ar, mas deem-me sugestões. Por acaso gostava de voltar a trazer esse género de conteúdo diferente, para não ser só vídeos de livros novos e de opiniões, mostrar aqui outras coisas. Portanto, se tiverem sugestões, deixem por favor na caixa de comentários. Mais uma vez, obrigado por estarem desse lado e vemo-nos então num próximo vídeo. Ok? Tchau, pessoal!